A Red Bull tem se queixado de um sistema um pouco polêmico dentro da equipe da Mercedes. Aparentemente a traseira do carro levanta e abaixa durante as retas. Isso me lembra um pouquinho de um sistema ilegal dentro da Fórmula 1, que era a questão da suspensão ativa. Mas será que a Mercedes está utilizando justamente esse sistema? Será que ela deveria ser punida por utilizar algo parecido com isso? Saiba tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos, e a equipe Mercedes está tentando correr atrás do prejuízo. Prejuízo gerado pelo desenvolvimento exponencial da equipe Red Bull nesse ano de 2021. Desenvolvimento incrível. A Red Bull conseguiu colocar um carro na pista praticamente perfeito. Não que a Mercedes fique muito atrás, mas com certeza ela não estava acostumada com um rival tão forte como a Red Bull tem sido nesse ano de 2021. E com isso a Mercedes está tentando buscar novidades, novas formas de disputar com a equipe austríaca dentro das pistas. E ela trouxe uma dessas novidades principalmente na pista da Turquia e na pista de Austin, lá nos Estados Unidos. Uma novidade que talvez faça com que ela se torne alvos até mesmo de reclamações dentro da FIA de outras equipes no circo da Fórmula 1. Situação parecida, inclusive, com um sistema ilegal dentro da categoria, que é o sistema de suspensão ativa, que foi utilizada por alguns anos dentro da equipe Williams e que dava uma vantagem exponencial nos carros daquela equipe naquela época, lá nos anos 90, quando disputava contra Ayrton Senna. E eu vou falar tudo sobre isso, sobre essa questão aí da Mercedes, nesse vídeo especificamente, mas antes eu tinha mesmo que introduzir esse assunto para você e entender exatamente o que tem acontecido e também para merecer o seu like. Então já deixa o seu like aqui embaixo, deixa a curtida, porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e se você é fã do automobilismo e gostou, ele vai entender que outras pessoas como você também vão gostar e aí mais gente conhece meu trabalho. Então não custa nada, é de graça, deixa o like aqui embaixo para ajudar o canal cada vez mais. A Mercedes, a partir ali do GP de Silverstone, começou a demonstrar uma evolução notória dentro das pistas, principalmente ligadas às velocidades finais de retas. Me parecia que o motor Mercedes tinha algo diferente, talvez um mapa de potência diferente, e isso foi assumido pela equipe Mercedes. A Red Bull e Ferrari acreditavam que o motor estava ilegal, que tinha algum sistema diferente do que era permitido pela FIA. Mas depois a FIA demonstrou que nada estava errado dentro do motor da Mercedes. Mas principalmente a partir do GP da Turquia, a Mercedes demonstrou uma capacidade de velocidade de retas completamente anormal, que começava ali a deixar a Red Bull muito para trás nessas retas. E aí foi analisado e percebido que a asa traseira da Mercedes, na hora das retas especificamente, acabava abaixando um pouquinho mais do que o normal. Algo diferente do que as outras equipes conseguiam ver dentro do grid. E por conta disso, a Mercedes se tornou alvo de críticas do chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner. Em uma entrevista com a Sky Sports, Christian Horner falou sobre esse novo sistema da Mercedes e segundo ele, esse sistema acaba influenciando em algumas características fundamentais do carro, como por exemplo a altura da asa traseira, e dessa forma acaba otimizando a velocidade final do W12 da Mercedes. Está obviamente utilizando um dispositivo que otimiza a velocidade de reta. Ah, Lucas, mas que fonte você está utilizando? Isso é tudo mentira, você está falando balela aqui no seu canal. E enganando muita gente, muitas pessoas comentam isso nos meus vídeos, mas talvez vocês não saibam, mas as fontes que eu utilizo são todas extremamente confiáveis aqui no canal. E essa inclusive é do motorsport.com, um dos maiores sites de notícia do Brasil. Eu vou deixar a fonte aqui embaixo na descrição para você ver a notícia na íntegra. Mas vamos continuar falando mais sobre essa situação, sobre o que aconteceu. Toto Wolff falou sobre o que Christian Horner havia dito à Sky Sports. E segundo o Wolff, não tem nada a ver, nada está acontecendo com o carro da Red Bull de diferente, não tem nenhum tipo de sistema que ele disse que acusava ali o W12. Na verdade, segundo Toto Wolff,
A única coisa que eles ganharam em desempenho foram em pequenos ganhos, uma coisa aqui, outra ali, que quando somadas dão uma diferença imensa no tempo de volta dos seus pilotos. De todos os pequenos ganhos, ganhos marginais que trouxeram performance. No entanto, aparentemente algumas imagens on-board dos carros da Mercedes acabaram conseguindo desmentir o que Toto Wolff havia dito em entrevista. Isso porque ficou claro, a asa traseira da Mercedes acaba abaixando um pouco mais no final das retas. Uma distância até considerável, até porque tem como ver a olho nu mesmo como a asa traseira acaba baixando. E acaba que justamente por conta disso, o arrasto aerodinâmico é diminuído, já que o ar que vem de frente do carro não alcança a asa traseira. E dessa forma é basicamente como se fosse um DRS para a Mercedes. E ela consegue, utilizando esse sistema, aumentar a sua velocidade reta. Isso tudo somado à característica do carro, do rake baixo, ou seja, a parte traseira do carro mais próxima do solo, faz com que a Mercedes tenha maior vantagem ainda com relação às outras equipes do grid e assim consiga maiores velocidades de reta com relação às outras equipes. E na Red Bull, por exemplo, eles não têm nenhuma das duas vantagens. Nem a questão da asa traseira que pode abaixar, como também a questão do rake que é muito alto na Red Bull. Eles aproveitam esse rake alto justamente para aumentar o arrasto. Na verdade, eles aumentam o downforce, a aerodinâmica da parte traseira, através de um rake mais alto, que tem mais contato com o ar ali na asa e, consequentemente, eles conseguem ter umas velocidades de curva um pouco melhores e acabam sacrificando um pouquinho mais as retas. Mas, consequentemente, justamente em contrapartida aí desse rake mais alto, acaba que a Red Bull tem um prejuízo em duas áreas. Tanto nessa questão da parte estrutural do carro, que não consegue atingir velocidades exponenciais, ali, gigantes de retas, como da Mercedes, como também eles não têm essa vantagem da asa traseira que consegue abaixar ali no seu carro e, consequentemente, diminuir o arrasto aerodinâmico nas partes de maiores velocidades nos circuitos. Mas como exatamente a Mercedes consegue fazer com que o carro tenha tanto desempenho nas partes de reta dos circuitos? É isso que eu vou falar agora para você entender um pouco melhor quais são as hipóteses que ela pode estar utilizando para conseguir um ajuste como esse sem andar fora do regulamento. Mas antes, você já assistiu bastante aí do vídeo, já entendeu bastante sobre esse assunto. Então, se eu ainda não te convenci, deixa o like aqui embaixo, cara. Já deixa o like, ajuda muito o canal e assim você acaba ajudando o automobilismo aí de tabela. Então, não perde seu tempo, é de graça, como eu já disse. Deixa o like aqui nesse vídeo para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. As hipóteses principais desenvolvidas pelo motorsport.com são as seguintes. Me parece que a Mercedes pode estar utilizando algum tipo de equipamento que permite com que, nas velocidades altas do circuito, o ar que incide sobre a asa traseira acabe fazendo a força para baixo. Consequentemente, como essa força para baixo faz com que a asa traseira realmente seja forçada em direção ao solo, esse sistema faz com que ela abaixe. Pode ser um sistema de molas, por exemplo. Ou seja, em velocidades mais baixas, a asa traseira se mantém no mesmo lugar. A velocidade vai aumentando, a força do vento também vai aumentando proporcionalmente e a asa vai abaixando. E assim diminui o arrasto aerodinâmico. Na verdade, é um sistema até um pouco parecido com a asa flexível da Red Bull, que ao invés de abaixar, acabava sendo um pouco flexionada, ou seja, uma asa que estava com um ângulo um pouco maior, ou seja, um arrasto maior, acabava ficando flexionada e, consequentemente, o vento passava mais livremente. Mas, em contrapartida, a asa flexível da Red Bull realmente é fora do regulamento. O regulamento não permite um certo nível de flexibilidade. Já a asa retrátil da Mercedes aparentemente não está fora do regulamento. Ela tem sim o direito de utilizar esse componente como forma de otimizar a velocidade de retas. E dessa forma, ao contrário do que muitas pessoas acreditaram, a Mercedes não está utilizando um sistema de suspensão ativa. É diferente, é completamente diferente. Aparentemente não é um sistema eletrônico, e sim um sistema mecânico. E dessa forma é permitido sim dentro da Fórmula 1. E até mesmo Christian Horner, o chefe da Red Bull, falou um pouco mais sobre isso. E segundo o próprio chefe da equipe rival,
ela não está fora do regulamento. Eles não acreditam que a Mercedes esteja utilizando um sistema proibido dentro da Fórmula 1. E acaba que o fato é que a Mercedes aparentemente está extremamente confiante com relação aos seus ajustes. Claro que agora ela chega em algumas pistas um pouco menos favoráveis a ela, GP do México e GP do Brasil, por exemplo. Mas ainda assim eles estão confiantes e acreditam que o campeonato pode sim ter a reviravolta e Lewis Hamilton voltar a liderar esse campeonato também por conta desse novo dispositivo. Mas o que você acha sobre isso? Você acha que esse dispositivo realmente é ilegal? Você acha que a Mercedes está utilizando de algum sistema aí proibido dentro da Fórmula 1? Ou você acha que é tudo legal e a Mercedes provavelmente vai ter uma vantagem interessante em cima da Red Bull com um sistema que é bacana? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que o sistema é legal sim, não é proibido. Acredito que a Mercedes utilizou de alguma das brechas ali do regulamento para conseguir desenvolver esse novo sistema e ganhar velocidades em retas sem necessariamente acabar sacrificando um pouco mais o seu motor. Dessa forma, ela tem uma vantagem um pouco maior. Entretanto, muitas pessoas têm falado que isso também poderia ser prejudicial com relação às velocidades nas curvas, até porque com a asa um pouco mais baixa tem menos downforce. Mas aparentemente esse sistema e a altura da asa estão diretamente ligados à força do vento, ou seja, em velocidades um pouco mais altas a asa fica um pouco mais baixa. Em velocidades mais baixas, como por exemplo no momento de frenagem, a asa volta à posição original, ou seja, o carro continua tendo a downforce nas curvas. E assim, a Mercedes não tem perda nenhuma durante um circuito ali da Fórmula 1. E esse é um dos sistemas que com certeza pode fazer a diferença para o final do campeonato. Não acredito que vai ser tanta diferença assim. Eu acho que esse sistema pode sim influenciar na velocidade, nos tempos da Mercedes, mas não tanto para fazer com que eles vençam muitas corridas ou todas até o final desse campeonato. Não é à toa que no GP dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo utilizando esse sistema especificamente, Lewis Hamilton acabou perdendo ali a corrida para Max Verstappen, mesmo ficando diversas voltas ali atrás dele, tentando ultrapassar e com as retas enormes do GP de Austin. Então acaba que assim, esse sistema vai ajudar, é uma ótima forma da Mercedes conseguir velocidade, mas aparentemente não será assim extremamente decisivo para esse campeonato. Mas se você gostou da análise desse canal aqui, eu queria que você conhecesse o outro canal do Hora do Piloto, que é o Minuto do Piloto, canal com apenas vídeos de 1 minutinho para você saber tudo sobre Fórmula 1 de uma forma bem rápida e simplificada. Para você ter acesso a esse canal é só clicar aqui em cima nesse card e se você ainda não for inscrito no Hora do Piloto, já se inscreve aqui embaixo para não perder vídeo novo da gente. Assim, você consegue acompanhar o automobilismo de uma forma simplificada, mas com muito profissionalismo. Então, já se inscreve e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.